Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 5 de julho, uma sexta-feira. E essa é a Majur com a música Andarilho. Bom dia, Roberta, tudo bem? Bom dia, Ana Tereza. Vocês conhecem a Majur? Majur com a música Andarilho. Tem essa voz rouca assim, mas essa música é linda. Tudo bem com vocês? Tudo certinho aí? Por São Paulo, Rio. A Majur é uma trance, um trance, assim como a Lineker, são as novas forças musicais assim no Brasil, porque traz essa questão da diferença em termos, né? Mas que levam uma força muito potente para a música, assim, porque são verdadeiras. Então essa é a Majur. Bom dia, Ângela. Bom dia, Rosicler. Bom dia, Kátia. Marisa Gama, tudo bem? Bora então. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso encontro. Bom dia, Raquel. Teremos nosso encontro Yoga dos Sonhos logo mais 7h15. Online presencial. Tudo bem, Raquel? Tá conseguindo acompanhar depois a turma? Então é isso. Bora lá. Gaia do Enio Burgos, seguindo as pegadas do Buda. Todo mundo já tá com o cafezinho na mão aí, o chimarrão. Bom dia, Mauro. Bom dia, Natalina. A Raquel disse tudo sim, estou atrasada, mas andando. É isso aí. O importante é só seguir. Capítulo 17. A folha da árvore pipal. Então a gente já sabe, né, que a árvore pipal é tipo uma figueira. Sob a árvore pipal, o eremita Gotama focou todos os seus formidáveis poderes de concentração para examinar profundamente seu corpo. Então você sabe que ele se chama Gotama por causa da mãe dele, né? Da Maha, que se chamava Gotami. Observou que cada célula era como uma gota de água de um rio fluindo infindavelmente através de nascimento, existência, morte. E não conseguia encontrar nada no corpo que permanecesse imutável. Essa parte aqui é muito importante, gente, porque é todo o conhecimento budista assim. Parece simples, mas há uma sofisticação na descoberta. E quando ele descobre que está tudo nele, toda a existência, tudo mais, faz todo sentido e a gente não precisa de mais nada. Nada. Nada sobrenatural, nada além de nós, nada. Ele descobre isso, assim. E ele também não nega isso, a existência de outras coisas, né? A existência de um Deus, a existência de um... Ele não nega, ele apenas diz. Ele olha para aquilo e entende todo o conhecimento, toda a existência. E aí está livre. Observou que cada célula era como uma gota de água de um rio fluindo infindavelmente através do nascimento, existência, morte, e não conseguia encontrar nada no corpo que permanecesse imutável ou que se pudesse dizer que contivesse um eu independente. Está todo o ensinamento budista ali. Bom dia, Stanley, Isis, Neuza, bom dia. Intermesclado com o rio do seu corpo estava o rio das sensações, no qual cada sensação era uma gota d'água. Então, se a gota d'água ela é imutável, independente e não tem um eu fixo, que ele acabou de dizer, e que ela é totalmente
está passando, então a sensação, né, ela é impermanente. Então, quando eu tenho uma sensação, essas coisas elas se dissolvem constantemente. O problema é que eu me identifico com a sensação, e aí é o momento do sofrimento. Eu estou sentindo aquilo, estou percebendo aquilo, percepção. Né? Olha aí, tem muita coisa aí. Essas gotas também se misturavam umas com as outras num processo de nascimento, existência e morte. Fluxo constante. Nada permanente. Algumas sensações eram prazerosas, outras desagradáveis, ou ainda neutras. Porém, tudo era impermanente. As pessoas eram apanhadas em infindável sofrimento devido às suas percepções distorcidas. Elas acreditavam ser permanente o que é impermanente. Acreditavam ser um eu o que não é um eu. E acreditavam que aquilo não tem nascimento e morte, tem nascimento e morte. E dividiam em partes o que é inseparável, indivisível. Então está todo ensinamento aí, gente, muito impressionante. Então aqui acreditavam ser um eu. Se a sensação e a percepção está em constante nascimento, realização e dissolução, como pode existir um eu fixo? Entenderam a sacada? Para quem aí já ouviu muito mais sobre o budismo, já está mais acostumado. Mas para quem não ouviu, né? Mas como assim, né? Como que esse eu está em constante modificação? Em seguida, Gotama focou a luz da sua consciência sobre os estados mentais que eram fonte de sofrimento: medo, raiva, ódio, arrogância, inveja, apego e ignorância. Então ele vai pegar a consciência, né, que é o terceiro agregado, forma, sensação, percepção, quarto agregado nessa ordem, e ele vai dizer assim, sobre os estados mentais, ou seja, eu começo a ter medo, raiva, ignorância, ódio, inveja, ciúmes, apego, o que for, desejo, né? Pelas coisas, pelas sensações e as percepções que eu tive antes e que eu disse que elas eram fixas. Aí eu começo a ter medo, eu começo a ter raiva, eu começo a sentir prazer ou desprazer pelas sensações e as percepções. Eu começo a solidificar aquilo. E eu não percebo que aquilo está toda hora se dissolvendo. Esse é o pulo do gato, gente. Então ele dá um passo para trás. Cria esse desvão. E observa isso, ele está criando uma consciência. Toda vez que eu digo que eu gosto de algo, eu crio uma estrutura de apego para aquilo. Quando eu digo que eu não gosto, eu crio uma estrutura de aversão. E eu vou criando esse samsara, que é esse ciclo interminável. Porque eu vou ter que manter essa estrutura. A plena consciência irradiou-se dele, né? Esse momento em que ele projeta algo. Agora, porém, tem uma coisa, né? Eu falei semana passada na aula para o pessoal. Toda vez que eu projeto uma luz, né, eu enxergo. Mas eu enxergo na mesma proporção que eu projeto a mesma luz que é projetada cria uma sombra na mesma proporção. Imagine vocês focando um objeto, foca em um objeto, né? Bota uma luz assim, bota um foco, né? A sombra, isso vai ser uma coisa que é muito falado na psicanálise do Jung. Ele vai trazer isso, luz e sombra. Quanto mais eu projeto luz, mais sombra eu gero. E aí eu vou ter que perceber isso. Mas como é que eu saio dessa jogada? Como é que eu saio dessa ignorância que o Thich Nhat Hanh está lembrando aqui do ensinamento do Buda, né? De eu saber que quanto mais eu projeto luz, eu estou deixando de ver outras coisas. Porque quando eu foco, eu deixo de ver. Não que eu enxergue a ignorância, né? Depois ele vai dividir em elos isso, assim, né? De alguma forma para tentar transformar um método, né? Criar um método de ensinamento. Mas a ignorância é aquele momento em que a gente olha para alguma coisa, que a gente percebe alguma coisa. Quando eu digo olha, eu estou lembrando que são todos os sentidos, tá? Eu olho com os ouvidos, com a boca, com o cheiro, com a pele, eu olho com os sentidos, tá? Então, quando eu observo, quando eu percebo, quando eu vejo, né? Então, ele vai se dar conta que quando vê essa estrutura que vê, que percebe, que sente, essa estrutura, ela está condicionada. Nesse momento, ele tem que olhar além dessa aparência. Essa é a jogada. É se dar conta. Dar-se conta já é o início da liberação.
Agora, mas como é que eu uso isso no dia a dia? Todas as coisas que tu diz que tu gosta e não gosta, e diz eu sou assim, tu tá num processo de ignorância. Pronto. Eu sou assim. As coisas são assim. Eu faço isso desse jeito porque eu gosto, eu faço isso desse jeito porque eu não gosto, eu tenho aversão. Nesse momento, tu tá criando um processo condicionado. Tu tá vivendo a vida toda dentro de um processo de avidya. Avidya significa falta de lucidez. E aí? Mas como é que eu criei esses condicionamentos? Através de toda uma história de vida. Se eu criei esses condicionamentos e eles são impermanentes, eu crio outros. Se eu olho assim, eu posso olhar de outra forma. Se as coisas fossem sólidas, todo mundo perceberia da mesma maneira. E não é a verdade. No passado, Siddhartha havia andado por inúmeros caminhos para dominar o medo, a raiva e o apego. Porém, os métodos que tinha utilizado não geraram frutos, porque eram apenas tentativas de suprimir tais sentimentos e emoções. O monge agora entendia que a causa deles era a ignorância, e que quando alguém se desvencilha da ignorância, os obscurecimentos mentais se desvanecem por si mesmos, como sombras desaparecendo sobre a luz do sol nascente. Então, quando eu disse que eu foco, e quando eu foco a intensidade da luz que eu vejo, que é a intensidade de percepção que eu estou tendo sobre algo, a mesma intensidade ela vai gerar uma sombra proporcionalmente igual. Tá? Nesse momento, a psicanálise vai dizer isso. O Buda vai dizer o seguinte: a partir do momento que eu foco e eu percebo que estou focando, tudo isso se dissolve, porque aí não há mais nem luz nem sombra. Essa é a jogada. Como chegar nisso? Aí a psicanálise vai dizer, não, tu não pode aprofundar demais no inconsciente porque pode gerar um conflito. O Buda vai dizer o seguinte, né? Tu deve entrar nesse estado, observar tudo aquilo e entender esse processo. E é aí que muda tudo. As coisas vão se organizando. O vislumbre de compreensão de Siddhartha era fruto de sua profunda concentração. Ele sorriu. Veja bem, ele faz toda essa prática, e eu costumo dizer isso para o pessoal aqui em aula, enfim, para todo mundo que já tive milhares de alunos, gente, milhares. E aí tem ainda, né? E é uma das coisas que eu observo e sempre digo, né? Primeiro, sorria. As pessoas dizem, tu leva a meditação, o ensinamento de uma forma mais descomplicada, mais brincalhona e tudo mais, justamente por isso. Né? Quando tu entende que tem muito caminho pela frente, que tudo é um processo imensamente, que nessa vida eu não vou conseguir jamais alcançar nem a unha do que o Siddhartha conseguiu alcançar, né? Mas que eu estou no caminho, que eu estou na BR, tanto faz. Uns vão chegar mais cedo, outros vão chegar, né? Mas eu estou na BR, estou andando, né? Um passinho. E aí a gente sorri. O que é o sorrir? O sorriso, quando ele diz ele sorriu, né? Ele sorriu porque ele percebeu a imensidão daquilo tudo. E aí não tem esforço. Não é precisa ter esforço para praticar meditação ou estudar o budismo. Quando eu estou estudando, e você sabe, eu estudo todos os dias. Não tem domingo para mim, não tem sábado, é todos os dias. Estudo tudo. Porque eu amo estudar. Mas ele estudar o conhecimento budista, ou estudar um dharma que você se propõe a estudar, espírita, estudar algo que vocês gostem, enfim, né? É se deleitar, é como pegar... Tu não pega pipoca, né? Quem gosta de pipoca, eu não sou muito fã de pipoca. Né? Quem gosta de pipoca para ver um filme, quem pega ali uma água, pega um chocolate, pega não sei o quê, né? Não é assim que funciona. A gente não pega as coisas e vai se deleitar. É a mesma coisa quando a gente vai estudar. E o Siddhartha fez isso, com esse prazer de olhar para si. Então, quando eu vou meditar, quando a gente vai meditar, a gente tem que pegar uma pipoca imaginária e dizer, agora eu vou assistir um filme. Eu vou olhar para a minha mente, eu vou ver tudo o que está acontecendo. Né? Vou ficar assistindo aquilo. Ele sorriu. E olha só que bonita essa passagem. Ele olhou para uma folha da árvore pipal e sem
Impressionante essa passagem. Impressa contra o céu azul. Ele olha para cima, vê a folha, o céu estava azul. Então era dia. Sua haste revoando para frente e para trás, como se o estivesse chamando. Então lá estava o movimento, deveria ter um pouco de vento. Olhando profundamente para a folha, com clareza, viu a presença do sol e das estrelas. Esse ensinamento é maravilhoso. O Thich Nhat Hanh vai trazer isso. Ele vai dizer que quando tu olha para uma folha, ele vê a nuvem. Uma folha de papel, né? Folha de papel aqui. Quando eu olho para uma folha de papel, eu vejo a nuvem. Então ele vai trazer poesia para isso. E ele emprega essa poesia para cá também. Olhando profundamente para a folha, com clareza viu a presença do sol e das estrelas. Sem o sol, sem a luz e o calor, ela não existiria. Percebem isso? Isto é assim porque aquilo é daquela maneira. Então, quando ele diz isto é porque aquilo é, já é o início do ensinamento da originação interdependente. Tá vendo? Eu não estou falando de 12 elos aqui. Originação interdependente. Uma coisa depende do restante para a existência. E a existência depende dessa coisa. É muito lindo isso, né, Roberto? Olhando profundamente para a folha com clareza, viu a presença do sol e das estrelas. Sem o sol, sem a luz e o calor, ela não existiria. Isto é assim porque aquilo é daquela maneira. Também viu na folha a presença das nuvens. Sem nuvens, não poderia haver chuva, e sem a chuva, a folha não poderia ser. A folha não poderia ser. Veja que ele usa esse verbo aqui como a existência. Ele viu a terra, o tempo, o espaço e a mente. Todos estavam ali presentes. Realmente, naquele exato momento, o universo inteiro existia naquela folha. A realidade da folha era um milagre, um maravilhoso milagre. Isso é espantoso. Pode achar que isso aqui é um simples parágrafo poético, assim. Mas quando eu sair do meu umbigo e olhar para isso dessa maneira, é algo que vai te explodir por dentro, sabe? Tu olhar para uma folha, olhar para qualquer coisa, olhar para uma pessoa, né? Agora tragam isso assim, uma folha de papel, uma folha de uma árvore, olhar para uma pessoa e ver que ela compreende toda a existência nesse ser, a gente jamais machucaria uma pessoa. A gente jamais proferiria qualquer palavra que fosse magoar uma pessoa. A gente jamais teria pensamentos, né, que pudessem magoar alguma pessoa e a gente. Nós somos esse promontório inteiro, assim, esse universo está aqui. O Big Bang está dentro aqui. Nós temos tudo que tem no universo está dentro da gente. Embora, ordinariamente, pensemos que uma folha nasça na primavera, Gotama podia ver que ela já estava lá por um longo tempo, na luz do sol, nas nuvens e na árvore, e nela mesma. Vendo que a folha jamais havia nascido, olha que maravilhoso isso, vendo que a folha jamais havia nascido, pôde ver que ele próprio também jamais havia nascido. Quando é que a gente nasceu? Agora? 50 anos atrás, 20 anos atrás, 60, 70 anos atrás? Não. Quando nossos pais se juntaram, quando nossos avós, bisavós, quando o universo se formou? A gente nasce quando o universo se forma. Porque se não fosse esse entendimento do nascimento do universo, a gente não nasceria. Tentem voltar a isso. Ambos, a folha e ele mesmo, tinham apenas se manifestado. Eu acho maravilhoso isso. Então tu não nasce, tu te manifesta. Umas pessoas dizem que estreiam, né? Nunca tinham nascido e assim eram incapazes de morrer. Com este vislumbre da consciência, ideias tais como nascimento e morte, aparecimento e desaparecimento dissolveram-se. E a verdadeira face da folha, assim como a sua verdadeira face, se revelaram. Ele pôde ver que a presença única de qualquer fenômeno tornava possível a existência de todos os demais fenômenos. Um incluía todos e todos estavam contidos em um.
Conseguem perceber a grandiosidade desse ensinamento, dessa presença, desse momento que ele descortina o universo? Hoje pode soar assim, me parece meio óbvio isso, porque a gente estudou a física, não sei o quê. Sim, porque ele viu. Porque ele percebeu isso. Ele percebeu olhando apenas para si. A folha e o seu corpo era um. Então ele não se separa da folha também. Ele não olha para fora e cria um sujeito assim, cria o sujeito, que é ele olhando, e cria um objeto. Ele não separa, ele não cria o pensamento dual. Ele não vai dizer, eu estou vendo a folha separada de mim. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, a folha e seu corpo eram um. Então ele entende primeiro que sensação, percepção, formação mental e consciência era uma coisa só. Ele percebe mente e corpo não estão separadas. Aí depois ele olha para o universo e não cria um sujeito, porque ele acabou de dizer que esse eu, que é criado através de uma sensação, percepção e está em constante movimento, ele não existe. Então se ele não existe, não tem como eu olhar uma folha, porque eu sou a folha. Eu estou contido no universo, eu não estou separado do universo. Conseguem perceber? A folha e seu corpo eram um. Nenhum deles possuía um eu separado ou permanente. Aí ele começa a perceber isso, não há pensamento dual. Nenhum deles pode existir independentemente do restante do universo. Se eu vejo a folha, ela existe. Vendo a natureza interdependente de todos os fenômenos, Siddhartha viu a natureza vacuosa de tudo, a vacuidade. Que todas as coisas eram desprovidas de um eu separado, isolado. Aí dá um boom. Aí estoura a mente assim. Ele percebeu que a chave da liberação repousava nesses dois princípios de interdependência e não eu. Gente, ele quebra com todo o aspecto sociológico da época e político da época. E as pessoas não vão querer aprender isso, porque isso aí quebraria com todo um sistema de hierarquia que as pessoas têm de poder sobre as outras. Tanto que o budismo foi proibido em muitos países, porque ensina a pensar, e quando ensina a pensar é um problema. As nuvens flutuavam através do céu, formando uma alva base para a transluzente folha da árvore tupau. Talvez naquele entardecer as nuvens encontrassem uma frente fria e se transformassem em chuva. Nuvens era uma manifestação. Então ela também não surge, não nasce. É uma manifestação, porque depende de diversos componentes. A chuva, outra. Então nuvens uma manifestação, chuva outra manifestação, interdependentes. As nuvens também eram não nascidas e não morreriam. Se as nuvens compreendessem aquilo, Gotama pensou, com certeza cantariam alegremente enquanto caíssem em forma de chuva sobre as montanhas, florestas e campos de arroz. Iluminando os rios do seu corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência, 5 agregados, Siddhartha agora entendia que a impermanência, anicca, e a ausência de um eu, anatman, e de um eu são as próprias condições necessárias à vida. Sem a interdependência e a ausência de um eu, nada poderia crescer ou se desenvolver. Se um grão de arroz não tivesse a natureza da impermanência e da vacuidade em relação a um eu, ele não poderia transformar-se em muda de arroz. Aí ele percebe a força que tem a impermanência. Se as nuvens não fossem desprovidas de um eu e impermanentes, não poderiam se transformar em chuva. Se uma natureza impermanente desprovida de um eu, uma criança jamais se transformaria em um adulto. Logo, ele pensou, aceitar a vida significa aceitar a impermanência e a ausência de um eu. A fonte do sofrimento é a falsa crença na permanência e na existência de eus separados. Vendo isso, entender-se-ia que não há nem nascimento nem morte, nem produção nem destruição, nenhum nem muitos, nem interior nem exterior, nem grande nem pequeno, nem puro nem impuro. Tais concepções são falsas, distinções criadas pela falsa intelecção. Se alguém penetrar na natureza vacuosa de todas as coisas,
transcenderá todos os obstáculos mentais e se liberará do ciclo do sofrimento. Perceberam a loucura que é esse pensamento? Perceberam a grandiosidade desse pensamento, o que causou na época? Aí ele disse que tudo tá aí, nem vou falar mais nada. É maravilhoso. Segunda-feira a gente continua. Agora ele dá uma diminuída no pensamento ali. Alguém quer comentar alguma coisa? Temos ainda 1 minuto. Incrível, né? Eu acho fantástico. Tem muito mais coisa aí por trás que eu não vou comentar aqui, porque senão isso aqui a gente hoje não pararia. Tem muita coisa aí por trás. É chocante. Tem muita coisa aí por trás. Porque ele pega e vai dizer assim, ó, se tu vê isso, tu não precisa de mais nada. Não precisa de... Eu vou falar, gente, mas é dentro do contexto, tá? Não se ofendam. Tu não precisa pensar na existência de um Deus. Aí alguns vão dizer, não, é porque Deus criou isso. Vamos além, vamos abrir a mente, assim, né? Vamos pensar por que a gente quer que exista um Deus, né? Por que foi criado um Deus? Qual é o objetivo de se ter um Deus, né? Senão de fazer com que as pessoas sejam carneirinhos de uma sociedade. Nesse sentido, tá? Então, dentro do contexto, ok? Ele vai perceber, assim, as estruturas sobrenaturais, para quê? Ele vai perceber as estruturas hierárquicas da sociedade, para quê? Tá tudo aí, gente. É um rompimento absurdo. Se o planeta fosse budista, a gente não estaria como a gente está hoje. Não estaria. E budista é um pensamento, não é uma estrutura religiosa. O budismo não é uma religião. O budismo é uma estrutura religiosa. Aqueles que levam como uma religião não entenderam. Caíram na mesma coisa que na vala comum. Lamento dizer isso. E muitos monges agora vão me crucificar. Mas é isso. É bonito demais para a gente colocar numa vala comum. Então é isso, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática analítica, se expandam e toquem a todos, todas, todes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até segunda-feira.